E aí, galerinha do meu Brasil? E aí, estudantes universitários que vão fazer o Enem esse ano? E por que não? E aí, é o Fotofronto que resolveu vir morar no Brasil. Tudo bom com vocês? Eu sou José Carlos, José_Carlos BR, segundo tá aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre prostitutas velhas que não ficam taradas. E chegou a hora de dar abertura a esse belo conteúdo de física, que muita gente acha chato, muita gente acha difícil, mas é fácil, vai comigo. É um conteúdo fácil, é um conteúdo simples, não tem nada de difícil, não sai muito complicado. Ah, e se vocês estiverem ouvindo um berro no fundo do vídeo, não liguem não, tá? É que tem um culto de uma igreja crente aqui na minha rua, que tá me enchendo o saco, enchendo a minha cabeça todo dia, que toda noite eles colocam um tambor, colocam aquela cantora desafinada aqui na minha rua, pra eles cantarem. Porque assim, você é crente, você quer seguir o seu ritmo, você quer seguir seu culto, celebrar a Deus? Pode celebrar, é pra seguir sua religião, tá totalmente no direito até você começar a encher a minha vida. Porque essa igreja aqui, eles ficam colocando o volume máximo naquele alto-falante, porque escuta o que eu vou te falar, Deus não é surdo, tá bom? Deus não é surdo. Deus, ele consegue ouvir os nossos pensamentos, então não tem por que gritar. Por que você não fica só cantando no volume máximo, entendeu? No volume máximo não, desculpa, mas enfim, ignorando esse fato aí, vamos dar abertura à videoaula de física. Então, simbora! Muito bem, galera, vamos embora, vamos dar abertura logo desse conteúdo, porque o tempo por aqui embaixo não joga contra mim e eu tenho que ser rápido. Então, hoje nós falaremos sobre física. Mais especificamente, nós falaremos sobre gases e suas transformações. Aí você pergunta, o que estuda, o que calcula esse conteúdo ali, essa matéria? Então, é simples. Essa matéria aí, né, gases, suas transformações, que vai dar para a editora aqui, ela calcula, como o próprio nome fala, as transformações físicas dos gases. Basicamente, as transformações de gases ideais, tá bom? A gente vai focar em gases ideais, porque existem dois tipos de gases. Os gases reais, que são basicamente gases que ainda apresentam uma certa interação entre as moléculas que os compõem, porque os gases, eles são basicamente o terceiro estado da matéria, onde tem muito pouco, se não nenhuma, atração entre as moléculas. Consequentemente, elas estão livres para ir e vir para onde quiserem, entendeu? Só que nos gases reais, que são os gases mesmo, ainda há uma certa interação intermolecular, entendeu? Entre as moléculas. Então elas ainda estão, de certa forma, interagindo entre si, se aproximando. Agora, os gases ideais, que é o que mais foca essa matéria, não tem interação. Elas apenas interagem tipo, com as paredes do recipiente, porque o gás, por ter tá todo disperso, entendeu? Ele não tem uma forma fixa, ele assume a forma do recipiente que ele possui. E os gases ideais, as moléculas não interagem entre si, apenas com as paredes do recipiente. Então, vamos abrir logo o conteúdo para as transformações dos gases ideais. Então, as transformações dos gases ideais, é importante você frisar sobre esses três elementos que vão estar aparecendo aqui na tela. Pressão, volume, temperatura. São os três elementos principais que atuam sobre os gases. Eu não sei falar. Claro, também atuam sobre, também atuam sobre os sólidos, sobre os líquidos, mas muito pouco. Porque, tipo assim, para que o volume de determinado líquido seja alterado, é preciso que haja uma pressão muito forte agindo sobre ele. Determinado líquido, determinado sólido. Agora, gás não. O volume dos gases é extremamente sensível à quantidade de pressão. Então, frisamos mais isso aqui quanto a gases. Ignora líquidos e sólidos, tá? Não entra no assunto. Agora, enfim, vamos às teorias, as leis criadas com o tempo, as leis criadas ao longo da história por cientistas, físicos, que analisaram sobre esses determinados elementos dessa matéria e formularam. Então, a primeira lei é conhecida como lei de Boyle. Então, essa lei, o Boyle, ele afirma basicamente a seguinte forma. Ele fala para a gente que quando a temperatura de determinada substância, de determinado gás ideal, ela é tipo constante, ou seja, ao longo do processo ela não vai alterando, continua igual, à medida em que a pressão ela aumenta, automaticamente o volume diminui e vice-versa, entendeu? Porque quanto menos pressão um líquido ele tem, menos moléculas vão estar interagindo com as superfícies, as paredes do corpo, do recipiente que os compõe. Aí o volume ele vai se expandir e vice-versa. Se tem mais pressão, mais moléculas interagindo, então menos volume, entendeu? Então o volume cresce, a pressão diminui. O volume cresce, a pressão diminui,
a pressão cresce, o volume diminui, entendeu? É tudo, ou seja, eles são inversamente constantes, vamos dizer assim, né? Ou seja, eles têm um equilíbrio, porém em direções inversas, em direções contrárias. E a fórmula vai estar aparecendo aqui, olha. O que eu falei? A temperatura, ela é constante, ou seja, vai passando o período, a temperatura é desprezível, entendeu? Ela é igual, então não se encaixa aqui, entendeu? É desprezível dane-se a temperatura. Então tá, vai aparecer aqui, olha. Tá vendo? Olha, PV é igual a P0, V0, tá bom? PV igual a 0,0. A multiplicação da pressão com o volume é igual à multiplicação da pressão inicial com o volume inicial, entendeu? Tá bom? E é óbvio, olha, estou multiplicando. Se você, é uma multiplicação, dois termos, e um desses termos você aumenta, automaticamente o outro você tem que diminuir para que o resultado seja o mesmo, entendeu? É lógica, ainda mais considerando que o termo em uma extremidade é igual ao termo de outra. Mas enfim, passando dessa questão aí, vamos passar para a próxima lei, que é a primeira lei de Gay-Lussac, que não se refere à opção sexual dele, tá? Não tem nada a ver. A primeira lei de Gay-Lussac, ou lei de Charles. Então tá, Charles, ele dizia o seguinte: o Charles, ele afirmava, basicamente, que quando a pressão é desprezível, que a pressão é constante em determinado gás ideal, então, quando a pressão é desprezível, aí vai estar aparecendo a fórmula aqui, olha. V, volume final, dividido sobre, vou chamar o que quiser, T, eu prefiro chamar sobre, se você gosta, enfim. T, que é a temperatura final, é igual a V0, volume inicial, sobre ou dividido, chama do que achar melhor, T0, temperatura inicial. Aí você vê, olha, é uma divisão equivalente. Então, se o volume aumenta, automaticamente a temperatura também quer aumentar e vice-versa. O volume aumenta, a temperatura aumenta. O volume diminui, a temperatura diminui. Entendeu? Isso vale tanto para a final quanto para a inicial de cada um. Entendeu? É porque é divisão. Antes, na lei de Boyle, era multiplicação. Multiplicação é diferente de divisão. Multiplicação e divisão são contrários, tá bom? A divisão de Boyle, né, que era PV, P0, V0, basicamente inversamente proporcional, ou seja, quando um cresce, o outro diminui. Agora, aqui não. Nessa aqui de Charles, ou primeira lei de Gay-Lussac, então, basicamente é a seguinte: eles são diretamente proporcionais, ou seja, um cresceu, o outro cresceu. Um diminuiu, o outro diminuiu, entendeu? É basicamente assim, entendeu? Aí vocês se perguntam, por que é chamada tanto de lei de Charles enquanto primeira lei de Gay-Lussac? Porque, apesar do Charles ter idealizado essa questão, entre muitas aspas, quem realmente publicou essa questão foi o Gay-Lussac, entendeu? Foi o Gay-Lussac lá para 1802, mais ou menos. Agora, falando em Gay-Lussac, Louis Joseph Gay-Lussac, ele formulou também a sua própria lei. Ele não publicou agora, ele formulou, conhecida essa como lei de Gay-Lussac ou segunda lei de Gay-Lussac. Então, nessa lei de Gay-Lussac, quanto aos gases ideais e suas transformações, ele afirmou o seguinte: quando... Ih, caraca, tá passando aqui. Então, ele afirmou a seguinte alternativa: quando o volume, né, ele é desprezível, entendeu? O volume, ele é constante, né? O volume, ele não altera ao longo da conta. Basicamente, vai ficar assim, olha. P sobre T igual a P0 sobre T0, então você sabe o que significa cada um desses, né? Pelo amor de Deus, você já sabe que eu falei o dia inteiro. Então, é a seguinte forma. Ai, bati meu dedo aqui no quadro. Então, é a seguinte forma, é da seguinte maneira. Observem a fórmula, é uma divisão. Automaticamente vai ser diretamente proporcional, entendeu? Um cresceu, o outro também cresceu. Um diminuiu, o outro também diminuiu. Entendeu? É basicamente isso. Agora, e as nomenclaturas dessas formas? Então, a resposta é bem simples. Elas são variações, como vocês podem ver. Basicamente, a pressão final, a pressão inicial, elas variam. O volume final, o volume inicial varia, entendeu? A temperatura inicial, a temperatura final, entendeu? Elas variam, entendeu? Elas são diferenciadas, elas vão passando pelo seu processo, elas vão variando. Aí vocês se perguntam, como é que eu nomeio essas variações? É simples. Vamos ver a primeira, a de Boyle. Vamos ver. O que tem lá?
PV, P0, V0. E tá faltando T, né? Tá faltando temperatura. Então, considerando que a temperatura é constante, vamos guardar isso. Agora, a gente usa duas palavras gregas de conexão para cada uma. Uma a gente vai usar em todas, que é a palavra isos, que significa igual, semelhante, que significa mesmo, igual mesmo. Pega essa palavra isos, segura ela na sua mão e não larga por nada. Segura essa palavra e agora pega a palavra termo. Pega a palavra termo daqui, a palavra termo do grego, que simboliza temperatura. Junta elas deu o quê? Variação isotérmica, de mesma temperatura ou de temperatura igual, entendeu? Porque a temperatura não varia, a temperatura ela é desprezível, entendeu? Ela é constante. Ao longo do processo ela vai continuar igual. Então, variação isotérmica. A próxima, a de Carl, a variação de Carl, ou de primeira lei de Gay-Lussac. Então, é o seguinte, ainda com essa palavra isos, não largar ela, você vê a fórmula. Aí tá lá a fórmula VT, V0, T0. Então, tá faltando a pressão, né? Tá faltando a pressão. Você pega, então, a palavra iros, e a palavra isos, pega essa palavra. Agora, você pega a palavra baros. A palavra baros que simboliza pressão. Junta ela, sei o quê? Variação isobárica, entendeu? De mesma pressão, pressão igual. Então, a pressão ela é constante, a pressão ela não alterou ao longo, então a pressão é igual, entendeu? Ela foi passando ao longo, a pressão não mexeu nada. Deixa a pressão quieta no canto dela. Agora, a própria de Gay-Lussac, ou segunda lei de Gay-Lussac, que é o quê? PT igual a P0, T0. Então, basicamente, é a seguinte forma, entendeu? Tá faltando volume, não é? Então, essa tem três nomenclaturas e as duas últimas elas são meio óbvias. Mas, seguinte, ainda com a palavra isos, você pega a palavra ainda com a palavra isos, você pega a palavra córicos, que simboliza volume, junta, variação isocórica, entendeu? Variação isocórica. Volume igual, mesmo volume. Ou você também pode chamar de isovolumétrica ou isométrica, entendeu? Eu tenho essas duas aí que são mais fáceis, mas essa aí é a mais preferida porque vem do grego, entendeu? É a mais clássica, entendeu? Então, é isso, basicamente isso. Gente, uma coisa muito importante a frisar. Antes de passar para o próximo tópico, então, tem uma coisa muito importante saber. O V, né, o volume aqui que a gente aprendeu, então, ele tem que estar sempre em Kelvin. Às vezes a questão vai te dar o volume em temperatura em graus Celsius, tá bom? Mas ele está em Kelvin. Aí você me pergunta, como é que eu faço para converter graus Celsius para Kelvin? Então é simples, é só você pegar a temperatura que está escrita lá em graus Celsius, pega ela. Aí você soma com 273. Aí dá o quê? Dá esse número aqui, vamos supor que seja 30. Aí você toma com 30 graus Celsius mais 273 é igual ao quê? 303 Kelvin, entendeu? Então você vai usar isso aí, tá bom? Usa isso, é para você usar isso. Não é para você usar em graus Celsius, em graus Fahrenheit, é em graus Kelvin. Graus Kelvin, tá bom? Para você usar assim. Então, agora vamos passar para a próxima questão, que é a constante universal. Constante universal dos gases ideais e suas transformações. Então, é basicamente a seguinte forma. Lembra daquela frase que eu falei no começo do vídeo? Prostituta velha não respeita tarado? Frase que maldita. Mas enfim, um cara chamado Émile Clapeyron, então, é a seguinte forma. Ele desenvolveu basicamente o acréscimo de dois elementos. O número de mols. Ignora, eu vou falar alto aqui para não dar para abafar o som. Mas enfim, vamos nessa. O número de mols e o que? A constante universal de gases perfeitos. Então, é representada por um R, tá bom? Então, você adiciona isso à conta, mas basicamente, você pode adicionar o número de mols e fica PV sobre NT igual a P0 V0 sobre N0 T0. Mas, quando você adiciona esse R, a constante universal de gases perfeitos, fica assim, olha. Lembra aqui, olha, a frase que eu falei no começo? Então, aqui as iniciais. PV igual a NRT.
Prostituta velha não respeita tarado. Mas então, é a seguinte fórmula que você está vendo aqui, olha, entendeu? É basicamente essa fórmula aqui, essa fórmula aqui que você pode precisar de usar para alguma coisa. Ah, e essa constante universal aí dos gases, perfeitos, então, ela tem um valor. E esse valor é o quê? 8,314, enfim, é tipo isso aí, entendeu? Não tem que saber a unidade de medida porque tipo, você não vai calcular isso. Você vai usar isso como apenas um número, entendeu? Então, decora aí. 8,314 é esse o número, 8,314, tá bom? Lembra do pi? Pi, aquela sílaba, né? Aquela letra grega que vale 3,14. Então, avança uma casa, 0,314. Aí soma com 8, dá o quê? 8,314, que é a constante universal de gases perfeitos, ou R, entendeu? Que se encaixa nessa fórmula. Basicamente é isso. Prontinho, ripa na chulipa. Então, gente, agora nós iremos partir para a próxima fase, que é basicamente o trabalho dos gases, o trabalho da transformação dos gases reais. Então, basicamente, o que nós entendemos por trabalho no ramo da física? Nós entendemos basicamente por uma força que exerce deslocamento, entendeu? Uma força exercida sobre determinado objeto que faz com que ele se desloque, que faz com que ele vá para lá, entendeu? Que ele vá mais para o canto, que ele vá para lá. Então, é basicamente a mesma coisa, só que com uma leve diferença na física, entendeu? Basicamente, olha, vamos colocar aqui, é mais para vocês, olha. É basicamente, olha aí, ó. Basicamente um frasco com um líquido aí dentro, um gás, entendeu? Então, basicamente, tem um êmbolo aí, entendeu? Que, basicamente, um tá mais alto, tá vendo? E o outro tá mais baixo. Então, basicamente, foi exercida uma força que fez com que esse gás aí fosse deslocado para baixo, entendeu? Então, como é que você calcula o trabalho que foi exercido para abaixar esse gás aí? Então, basicamente, olha os elementos que tem aí, olha. Tem aí, olha, o D, que é basicamente o deslocamento, que foi... o deslocamento, né? A transferência de posição, que é a distância entre um ponto e outro, do antes e do depois. Basicamente, tem o A aí, olha, que é a área do êmbolo, a área do cilindro, do êmbolo e tal, enfim. Mas, enfim, pessoal, tem aí a força, basicamente, que é exercida, tem um deslocamento, não é? Agora, a seguinte coisa. Essa força vezes deslocamento lembra o quê? Pode ser o quê? Área vezes pressão. Força pode ser uma coisa que área vezes pressão, entendeu? Área vezes pressão vezes o deslocamento constante uma coisa. Aí, esse pressão vezes deslocamento parece ser alguma coisa comum. Gente, isso aí é a mesma coisa que o quê? O volume final menos o volume inicial. Então, basicamente, também podemos levar o trabalho como a área e esse Azão aí, olha, esse A aí, vezes delta V, que é a variação de volume. Então, a variação de volume que tem esse trabalho. Então, é basicamente isso. Esse aí é o trabalho nos gases, entendeu? Nos gases ideais e nas suas transformações. Então, simbora, vamos para a questão final. Então, gente, vamos à questão do dia. Questão da Universidade de Cefete, São Paulo. No alto de uma montanha, a 8 graus Celsius, aí já temos a temperatura aí, a temperatura inicial aí que no alto da montanha. Um cilindro munido de um êmbolo móvel de peso desprezível possui 1 litro de ar no seu interior. Aí, ó, 1 litro de ar, já temos aí o volume inicial. Ao levá-lo ao pé da montanha, cuja pressão é de 1 atmosfera, ó, aí já temos a pressão final aí, ó, no pé da montanha, no final do percurso. O volume do cilindro se reduz a 900 centímetros cúbicos, ó, aí já temos aí o volume final, que é reduzir aí o volume de 1 litro para 900 centímetros cúbicos. E sua temperatura se eleva em 6 graus Celsius. Então, ó, já temos aí também a pressão final, a temperatura final. Então, agora a pergunta. A pressão no alto da montanha é aproximadamente em atmosfera de... Ou seja, está perguntando o quê? Está perguntando quanto equivale à pressão inicial que estava lá na alta montanha. Então, é de... Alternativa A, 0,66. Alternativa B, 0,77. Alternativa C, 0,88. Alternativa D, 0,99.
Ou alternativa E, 1,08. Quem sabe, né? Então, vamos à questão. Então, pessoal, vamos à solução da questão. Então, como a gente viu aqui, olha, a gente tem que descobrir o quê? A pressão inicial. Porque o enunciado aqui começou, ele não estava em cima da montanha, e o engenheiro resolveu tirar o segundo da montanha e levá-lo para o pé da montanha, a altura do mar, que é essa pressão aqui, que é a pressão normal à altura do mar, 1 atmosfera. Então, a regra é a seguinte, entendeu? A regra é a seguinte, a gente tem que descobrir a pressão inicial, a gente tem, olha, aqui, a temperatura inicial, que é 8 graus Celsius, porém, o que foi que eu disse agora há pouco? O que foi que eu falei agora há pouco? Que a temperatura, nesse cálculo tem que estar sempre o quê? Kelvin, exatamente. Aí vocês se perguntam, como é que eu faço para passar graus Celsius para kelvins? A resposta é muito simples, como eu falei antes. Você só pega esse número aqui de graus Celsius e soma com 273 e vai dar graus Kelvin. Então, 8 mais 273 é igual a 281 Kelvin. Beleza? Ok. Enfim, vamos continuando aqui o cálculo devagar. Tá. Volume inicial. O volume inicial está em 1 litro. E o volume final está em 900 o quê? Centímetros cúbicos. São unidades de medidas diferentes. Então, uma coisa aqui que você tem que frisar, eu vou escrever aqui, aí vocês tirem print da tela e tentem fixar isso aqui, olha. 1 centímetro cúbico equivale a 0,001 litros. Entendeu? Entendeu? É isso. Então, nós temos que igualar isso aqui. Então, 900 centímetros cúbicos segundo isso aqui é igual a quanto? 0,9 litros. Então, olha, litro, está igualado. Entendeu? Então, deixa eu ver. Olha, já vimos esses dois aqui, então já resolvido. Pressão final, 1 atmosfera, beleza. A questão está pedindo aqui, olha. Olha, a pressão no alto da montanha é aproximadamente em atmosfera. Está pedindo em atmosfera isso aqui, então aqui está atmosfera, então tem que igualar nada. Olha, a temperatura final também está em graus Celsius, então temos que passar para graus Kelvin. Então a gente soma com 273, que dá 279 Kelvin. Beleza? Ok. Então, olha, lembra daquela fórmula principal lá dos gases ideais e suas variações? Então, pressão final vezes volume final dividido para temperatura final é igual a pressão inicial vezes volume inicial dividido para temperatura inicial. Entendeu? Aqui está a fórmula. Então, agora o que a gente tem que fazer? Temos que substituir os elementos. Então tá, vamos lá. Pressão final. Tá, pressão final é 1 atmosféricos vezes volume final, que é 0,9 litros, igual a... peraí. A temperatura final é quanto? 279 Kelvin. Beleza, 279 Kelvin. Agora, vejamos. Pressão inicial não sabemos. Pressão inicial vezes volume inicial, 1 litro, dividido para, quanto equivale temperatura inicial? 281 Kelvin. Agora, que estamos aqui com a fórmula, podemos distribuir isso aqui. Então, vamos fazer o cálculo. Vamos nessa, tá? Agora a gente pode montar assim, olha. P0, né, que é a pressão inicial, é igual a... Tá. 0,9 dividido para 279 vezes 281. Aí vocês me perguntam, gente, peraí, deixa eu vir pra cá. Aí vocês me perguntam, por que vai ficar assim? Então, esse vem pra cá e esse vem pra cá, entendeu? Proporcionalmente igual. Aí, pressão inicial vezes 1, qualquer número multiplicado por 1 vai ser igual a ele mesmo. Então, é só colocar a pressão inicial. 1 vezes 0,9, 0,9. Eu falei, qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, aqui,
0,9 dividido para 279. Então tá, aí olha, esse aqui estaria aqui embaixo, desse lado igual dividindo, aí ele passa para o outro lado multiplicando, entendeu? Então, olha, 0,9 vezes 251. Sai a quanto, meu povo? 90% de 271, que é o quanto? No 271 menos 10% desse valor. Quanto que é 10% de 271? 28,1. Então, o que a gente pode fazer com isso? Ih, que 1 feio, parece 7. Mas enfim, o que a gente pode fazer com isso? Então é o seguinte, a gente pode pegar, olha, 281 e subtrair 28,1 e vamos ter o valor dessa multiplicação aqui, olha. Vamos lá, então vamos pegar aqui, olha, vamos pegar aqui em cima, que aqui embaixo está com pouco espaço. 281, peraí, 0 menos 28,1 é igual a, peraí, sobe esse 0, 1, 0, 8, aqui fica 7, aqui deu 10, 10 aqui, 9, 2, 5, 2. Então aqui, olha, P0 é igual a 252,9 dividido para 279. Então tá, deixa eu pegar aqui o apagador e tal, né? Porque tá difícil, tá com pouco espaço. Então, já fizemos esse cálculo aqui, então podemos apagar aqui, né? Pera aí. Eu só tenho esse panão gigante pra apagar, porque a gente aqui é Bolsa Família, não temos dinheiro pra comprar nem apagador. Mas enfim. Agora é só a gente fazer a divisão. Então tá, isso aqui dá quanto? Vamos lá. 252,9 dividido para 279. 279 não é um número maior que 252,9, meu povo? É, então o que a gente faz? 0, vírgula, coloca um 0 aqui, apaga essa vírgula, apaga esse 0 também. Olha, 2.529. Aí a gente pega aqui, olha, 8, porque 8, olha, eu sei que é 8, olha, porque olha aqui, vamos fazer aqui. 279 vezes 8 é igual a 8 vezes 9 é igual a 72. 7, 8 vezes 7. 8 vezes 7 é igual a, peraí, 72 menos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é igual a 64. 8 vezes 7 é igual a 64. Não, peraí, 8 vezes 8 é 64. Aí 56. 56 mais 7 é igual a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é 63. 63, 6, 8 vezes 2 é igual a 16. 16 é igual a 24. 2, 4, 3, 2. Então tá, olha, aqui deu 8, 0,8. Não precisamos nem fazer a conta, gente. Qual vai ser o número mais próximo disso aqui? Vai ser 0,88 atmosféricos. Automaticamente a resposta é qual? Letra C. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se não gostaram, vão estudar miseráveis. Aproveitem também, compartilhem o vídeo para todos os seus amigos, familiares, vizinhos, todo mundo que você conhece e não conhece, para as pessoas que gostam, para as pessoas que detestam, todo mundo dessa terra, para o canal crescer infinitamente. Me sigam em todas as redes sociais. Se inscrevam no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Tchau!